sistema possui um recurso de certificação para garantir que a pesquisa está 100% redonda antes de nós extrairmos os relatórios, para que faça, se necessário, fazer alguma manutenção nos dados. Então, vindo aqui em menu, rotinas, certificação, aqui nessa tela nós vamos ter esse campo de pesquisa, onde nós vamos selecionar qual vai ser a nossa pesquisa que nós vamos montar aqui para fazer a validação dela. Nesse caso, nós vamos usar essa pesquisa aqui e clicar em buscar. Uma vez que a gente execute o processo de buscar, ele vai carregar as informações aqui da nossa pesquisa. Algumas informações complementares e aqui alguns tipos de dados que ele encontrou com inconsistência. Então aqui ele fala só a questão dos dispositivos que foram sincronizados, se nós quisermos fazer alguma verificação aqui. E aqui nós temos respostas com observações pendentes, que são aquelas perguntas cujas respostas elas pedem que seja inserida alguma informação. Muitos dos cenários aqui acontecem quando nós fazemos alguma alteração numa pesquisa em tempo de execução. Ou seja, nós temos uma pesquisa que está sendo realizada em campo e por algum motivo precisamos fazer algum ajuste no formulário. Então, quando os dispositivos sincronizarem novamente, haverá uma inconsistência por conta dessas alterações. Então, essa tela ela serve para gerar essas informações do que está inconsistente para que a gente possa fazer a verificação. Então, nesse caso aqui, respostas com observações pendentes foi exatamente isso. Foram algumas perguntas que foram alteradas para solicitar informação. Então aqui ele nos mostra. Nós vamos ter o ID do registro, nós vamos ter qual foi a pergunta e qual foi a resposta. Aqui ele vai mostrar o ID da entrevista. Podemos ver que quando botamos o mouse aqui em cima ele muda de cor, porque ao clicar nele ele já vai carregar a pesquisa em tela para que possa ser feita qualquer alteração. No caso aqui da manutenção de entrevista, qualquer dúvida maior nós podemos vir aqui no menu, ajuda, e nós podemos vir no tópico 2.6 que vai explicar direitinho como operar aquela tela. Voltando aqui para a tela de certificação, nós vamos verificar agora então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que verificar um por um desses itens para ele abrindo o resultado lá da entrevista, filtrando ela pela entrevista realizada e fazer as alterações. Uma vez que seja feita todos os processos aqui, essa aba estará pendente, terá zerado, não terá mais nada para ser feito. Uma vez feito ali, nós vamos para o próximo. Registros com observações duplicadas. Aqui nessa tela, às vezes foi feita alguma alteração lá na manutenção e gerou inconsistência. Então, nesse caso, nós podemos vir aqui e vamos ver essas perguntas cujas respostas estão com informações de observações duplicadas. Então, aqui no mesmo molde, nós vamos clicar aqui, ele vai abrir a tela e aqui nós vamos ver dados duplicados daí. Vamos fazer a mesma correção, um por um desses itens. Nós também vamos ter aqui entrevistas com menos e mais respostas que perguntas. Ou seja, aquela pergunta que antes começou como múltiplas respostas, né, e agora depois ela virou de resposta única. Ou vice-versa também, as perguntas que começaram como única e depois viraram múltiplas. Acaba gerando a inconsistência depois aqui. Então aqui vai ser a mesma coisa, ele vai dizer qual é a entrevista e quantas respostas estão duplicadas. Nós clicarmos aqui, ele vai abrir a tela e vai mostrar os dados. Aqui será a mesma coisa. Nesse caso aqui, é as que têm menos perguntas que resposta. E aqui as que têm mais respostas que perguntas. Aqui em perguntas sem respostas, provavelmente é aquela pergunta que foi adicionada e não foi sincronizada ainda com os dispositivos, por isso que eles não realizaram nenhuma vez a pergunta, ou até mesmo uma pergunta que foi pulada por alguma configuração no questionário. Então ela acabará não tendo registros. Nesse caso, elas serão listadas aqui. Podemos clicar aqui, mesmo modelo, ele vai listar os dados aqui em tela, nós vamos poder fazer a correção necessária. Aqui ele mostra qual foi a pergunta, né? Então nós podemos ir lá, adicionar a pergunta se for o caso e criar uma resposta para ela genérica. Um outro identificador aqui que nós temos agora, que é um recurso novo no sistema, que é os tempos de respostas. Toda vez que uma resposta é selecionada no nosso aplicativo, ele gera o segundo exato, o momento exato do clique ali, e ele armazena essa informação. Então o que acontece aqui? Se nós botarmos aqui, por exemplo, um tempo menor ou igual a 1 segundo, ele vai procurar todas as sequências de perguntas que tiveram uma diferença de tempo entre uma e outra inferior ou igual a 1 segundo.
Isso significa que provavelmente o agente saiu clicando no botão indefinidamente. Então, se eu clicar aqui em buscar, ele vai buscar lá e ele vai listar aqui para nós qual foi a entrevista. No mesmo molde das demais, clicando aqui ele vai abrir a entrevista e aqui ele vai dizer qual foi a pergunta. Então, com relação à simpatia dos atendentes, qual é o seu sentimento? Para a pergunta qual o seu sexo de nascimento. Então, dessa pergunta para esta, ele levou 1 segundo. E nós temos aqui, por exemplo, essa aqui que não levou nem 1 segundo, que é de qual turno você é para como você avalia as carnes. Então, aqui, por exemplo, foi menos de 1 segundo de resposta. E aqui ele vai listar todas as entrevistas para nós e mostrar as perguntas e aquelas que tiveram tempos irregulares. Então, voltando aqui na manutenção de entrevista, nós podemos fazer também a comparação manual aqui nesse campo data. Então, nós podemos verificar que aqui os tempos estão com tempo inferior, menor ou igual a 1 segundo mesmo. Outra coisa que nós podemos fazer, às vezes existe uma pergunta que nós não queremos levar ela em conta, ou seja, de uma pergunta anterior para aquela pergunta X ou daquela pergunta X para a próxima pergunta, nós não queremos levar em conta o tempo. Seja porque o nosso agente entrevistador mesmo que vai realizar a resposta, então ele meio que já sabe qual a resposta que vai ser preenchida, então é meio rápido o processo, ou se é alguma pergunta fixada, então aquela pergunta que ela vai para o entrevistador já selecionada, então o entrevistador nunca vai clicar, ela sempre vai ter um tempo de resposta muito rápido. Então, nesse caso, elas também precisam ser ignoradas. Nesse caso, nós vamos ignorar essa pergunta aqui, com relação à simpatia dos atendentes. Então, vou vir aqui, com relação à simpatia dos atendentes, selecionei, e agora nós podemos ver que aqui é a primeira pergunta. Realizando a busca, essa pergunta ela vai ser ignorada, ela já não lista mais aqui. Então, ele valida todas as demais perguntas do nosso sistema. Qualquer necessidade, nós vamos clicar aqui, ele vai abrir a tela de manutenção de entrevista como mostrado aqui, e nós podemos fazer qualquer correção ou intervenção necessária aqui.